Você já sentiu vontade de explodir na frente das pessoas por você ter tido um acesso de raiva? Ou então, não sei, você se sentiu rejeitado em alguma situação por alguma pessoa e teve aquela vontade incontrolável de chorar e de se desesperar por isso? Ou então você já passou por alguma situação em que você teve um certo ataque de pânico, inclusive, porque você não sabia lidar com aquele desafio? Em alguma dessas situações também, você sentiu que você era a pessoa problemática do ambiente, a pessoa que estava exagerando na forma que expressava as suas emoções? Bom, se você já passou por isso, pode ser que você seja uma pessoa que ainda não sabe controlar as suas emoções e ter um certo equilíbrio na forma como você expressa essas emoções para o mundo. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou trazer para você alguns dos motivos pelos quais isso pode acontecer e também como que o equilíbrio emocional pode sim deixar você uma pessoa muito mais magnética e atraente para as pessoas. Bom, gente, para quem não sabe, o equilíbrio é sim uma das características que podem trazer muito mais magnetismo e atração para você no mundo. E quem falou isso foi, na verdade, um autor que eu vou trazer aqui, o livro que eu estou me baseando, essa série de vídeos sobre magnetismo e atração, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Tá? Esse livro eu tô trazendo para orientar os vídeos, né, sobre magnetismo, e é um livro muito interessante que traz várias sacadas, várias ideias, né, sobre como que a gente pode se tornar mais magnético. E uma dessas características que eu cito, inclusive no vídeo sobre magnetismo pessoal, que eu vou deixar ele marcado aqui em algum canto da tela para vocês, nesse vídeo eu explico um pouco sobre o que é o magnetismo pessoal e por que é importante a gente desenvolver o magnetismo pessoal, e também eu falo de algumas características de forma bem breve nesse vídeo, né? E hoje eu vou trazer com mais detalhes, particularmente a questão do equilíbrio. Se você sente que você não é uma pessoa que tem muito equilíbrio, principalmente quando eu falo equilíbrio das suas emoções, com certeza esse vídeo vai ajudar você. Tá? Pra gente começar aqui o nosso vídeo, só para clarear um pouco para vocês, o equilíbrio, na verdade, ele pode ser visto por diferentes perspectivas, tá? A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de equilíbrio de tempo, né? Como é que você faz a gestão do seu tempo. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, não sei, de equilíbrio financeiro, como é que você faz a gestão dos seus recursos materiais. E também uma outra forma de encarar o equilíbrio, que na verdade é esse o foco desse vídeo, é o equilíbrio das suas emoções. Como é que você faz a gestão das suas emoções, principalmente quando essas emoções elas estão muito exageradas, né? Isso pode acontecer nesses exemplos que eu citei para vocês aqui no início do vídeo. Um ataque de raiva que você possa ter, ou então um ataque de tristeza, de você sofrer uma rejeição, ou então de você se desapontar com alguém. Ou também isso pode acontecer, por exemplo, numa situação de muito desespero, você não sabe o que você pode fazer, você pode inclusive entrar em até uma sensação de pânico em alguns momentos da vida, e quando a gente sabe manejar as nossas emoções, esses ataques, essas reações que parecem muito exageradas, né? E as pessoas acabam julgando a gente por isso, né? Esses ataques, né? Essa falta de controle, ela pode ser muito mais controlada, digamos assim, para que vocês consigam sentir as emoções de vocês, mas de uma forma que não seja talvez até agressiva ou impositiva para o ambiente que vocês estão, tá? E é isso que a gente vai discutir hoje. Primeiro eu queria começar esse vídeo trazendo para vocês só a ideia do que seria, na verdade, a falta de equilíbrio quando a gente está falando de um equilíbrio mais para essa área emocional, tá? O equilíbrio emocional, se a gente puder aqui definir o que é isso, né? O equilíbrio emocional vai ser a capacidade que você tem de lidar com as suas próprias emoções, mas de forma saudável, de forma construtiva, de uma forma que você não se prejudica porque você consegue expressar suas emoções, mas também você não passa a se expressar de uma forma que é inadequada para o ambiente que você tá. Ou seja, aqui o que a gente está querendo dizer é para você não reagir além da conta,
tá? Você não apresentar um comportamento que é fora de contexto. É basicamente isso. E existem técnicas para você fazer isso de uma forma saudável e de uma forma que as suas emoções não te dominem, mas que você sinta essas emoções e você consiga estar no controle de como que você vai reagir a essas emoções. É isso basicamente que é equilíbrio emocional. E quando a gente está falando de uma pessoa que não tem esse equilíbrio, é justamente a pessoa que é dominada pelas emoções dela e fica até, na verdade, imprevisível saber o que vai acontecer com essa pessoa. A gente não sabe se ela vai ter um acesso de raiva, a gente não sabe se essa pessoa pode, inclusive, até, não sei, exagerar de uma forma que ela prejudica a própria saúde dela, né? E isso acontece muito, então é bom a gente entender como é que essa falta de controle emocional ela acontece. E também, agora que a gente está trazendo um foco mais para o magnetismo, né? Como que você controlar as suas emoções vai deixar você mais magnético. E esse é o outro ponto, né, que eu quero falar com vocês sobre o magnetismo e o controle emocional, né, o equilíbrio emocional, a harmonia das suas emoções. Primeiro eu queria só falar para vocês que essa harmonia de emoções ou esse equilíbrio de emoções, na verdade, não significa que você não vai sentir as suas emoções, que você vai ignorar e botar as emoções para debaixo do tapete. Não é isso. A ideia de uma pessoa que é de fato controlada em termos de emoções, equilibrada em termos das suas emoções, é uma pessoa que se conhece e é uma pessoa que, na verdade, ela sabe como que ela deve sentir a emoção, em que momento que essa emoção pode de fato ser vivida e botada para fora e como que ela vai reagir ao ambiente que ela tá, porque tem muitos ambientes que a gente não pode naquele momento expressar o que a gente está sentindo. A gente precisa de um tempo sozinhos. Então essa pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer porque ela se conhece. Ela sabe o que é melhor para ela e o que vai protegê-la também, né, da vulnerabilidade de expressar sua emoção num ambiente inadequado, tá bom? Então, novamente, lidar com as emoções, ser equilibrado e saber lidar com essas emoções não significa ignorar as suas emoções. Muito longe disso. É muito mais você saber expressar e processar a sua emoção de uma forma adequada, ou seja, você ter o controle da situação. É basicamente isso, tá? O controle sobre as suas emoções. E agora a pergunta: por que ser uma pessoa equilibrada emocionalmente é algo que deixa você mais magnético, tá? Essa pergunta é muito boa. A questão do magnetismo em si, tá? O magnetismo é aquela capacidade que você tem de naturalmente, de uma forma muito fluida, de uma forma sem esforço, você atrair pessoas para você ou coisas, né? Muitas vezes a gente também tá falando de situações que naturalmente acontecem para certas pessoas e muitas vezes você não sabe nem explicar por quê. Mas é justamente a forma que essa pessoa reage ao mundo, reage ao que tá acontecendo de uma forma muitas vezes positiva, né? É o que faz ela atrair coisas positivas para ela. É basicamente isso, nesse sentido, tá, que eu tô falando. E por que o equilíbrio te deixa tão mais magnético? Porque o equilíbrio passa a ideia para o cérebro humano, né, para as pessoas que estão ao redor de você, que você é uma pessoa que traz segurança para aquele ambiente. Eu já falei dessa questão da segurança nos outros vídeos aqui dessa série sobre magnetismo pessoal, quando eu estava falando principalmente de autoconfiança, né? Também o último vídeo do canal que saiu, que foi sobre tranquilidade, também tá nessa linha, né, de proporcionar uma sensação de segurança para quem está perto de você, uma sensação de conforto, uma sensação de que a pessoa que está ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem relaxar porque está tudo sob controle. Essa é a grande chave do magnetismo pessoal. Uma delas, né, tem várias, mas eu poderia dizer para vocês assim: quem tem problema com relação mais da parte emocional, que não sabe controlar muito suas emoções, se você começa a dominar essa arte de passar uma sensação de segurança e conforto para as pessoas que estão ao seu redor, você com certeza vai aumentar em muito a sua capacidade de ser uma pessoa que atrai pessoas bem intencionadas, tá, para sua vida. Então isso, para mim, essa é a maior justificativa de todas. Não é somente essa questão superficial de atrair pessoas para sua vida porque você é altamente magnético e conquista todo mundo. Também, isso é uma consequência ao meu ver, mas na verdade o grande motivo disso é porque de fato você começa a atrair coisas que são benéficas para você, pessoas
que podem te auxiliar no seu processo, na sua vida, no seu crescimento. Então eu acho que são relações muito positivas, quando você sabe como se controlar e reagir ao ambiente, e com isso você atrai naturalmente coisas boas para você, tá? Isso para mim é a maior justificativa. E sobre isso, né, da questão do equilíbrio emocional, da harmonia de tornar magnético, é por isso, porque traz essa sensação de conforto e segurança para as pessoas, e o cérebro humano, como eu já expliquei nesses outros vídeos aqui dessa série, o cérebro humano, ele é muito viciado na sensação de preservar a vida. Tudo que o cérebro humano, na verdade, faz, historicamente, tá? Isso é uma questão de sobrevivência mesmo, é tudo para manter a vida. É para manter a segurança da sua vida, para que você não sofra ameaças, tá? Então tudo que te trouxer essa sensação, o cérebro vai preferir, tá? E por isso que quando você é uma pessoa que sabe manter o seu equilíbrio interno, ou seja, não necessariamente que você não vá sentir as suas emoções, que elas podem muitas vezes ser bem desafiadoras para você, podem ser emoções muito pesadas, pode ser uma emoção de uma tristeza profunda, pode ser um luto que você está passando, pode ser uma sensação de muita raiva, um excesso de raiva, que todo mundo passa por isso. Quando eu falo que é uma pessoa equilibrada, não quer dizer que ela não sinta raiva, mas eu quero dizer que ela sabe controlar a reação dela sobre essas emoções, tá bom? E o fato de você ser essa pessoa que tem esse equilíbrio interno, de se manter, você passa naturalmente a sensação para os outros de ser uma espécie de porto seguro para as pessoas, tá? E isso é altamente atraente para o cérebro humano e para as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? E a gente consegue ver um reflexo dessa questão da segurança, do equilíbrio, né? Da harmonia, nas funções inclusive biológicas do nosso corpo. O nosso cérebro está programado para equilibrar várias funções corporais, por exemplo, o suor. Quais outros exemplos a gente pode falar aqui? Por exemplo, quando você está com muito frio, o seu corpo automaticamente tem esses mecanismos de equilibrar a temperatura e você começa a tremer, tá? Um outro ponto aqui que a gente pode falar é a sede, por exemplo, quando você está com pouca água no corpo, o seu corpo automaticamente te faz sentir sede para que você busque água. Então, todos esses são mecanismos para regular as suas funções corporais. Inclusive, tem até o exemplo da regulação de hormônios, que o seu próprio corpo já faz, né, do equilíbrio de potássio, de cálcio, tudo isso, de magnésio no seu corpo. Então tudo isso é automático no nosso corpo. O corpo humano, o cérebro humano, ele busca por essas reações de equilíbrio, para que tudo se mantenha de uma forma mais estável possível. Então, se você consegue transmitir isso por meio das suas emoções, você também começa a refletir isso, as pessoas vão querer estar mais próximas de você, tá bom? E isso internamente, né? Eu falei do corpo, mas externamente a gente também consegue transparecer isso para as pessoas, basicamente entendendo, né? Pelo menos nesse quesito que eu tô trazendo o foco do vídeo, que é um quesito mais emocional, com fins de relacionamento, tá? E aqui eu tô falando todos os tipos de relacionamento. Eu tô falando relacionamentos que podem ser amorosos, podem ser relacionamentos de amigos, relacionamentos no próprio trabalho, para você melhorar suas relações de dentro do trabalho, né? Então tudo isso é positivo para você quando você consegue manter essa sensação de equilíbrio para as pessoas ao seu redor, tá? E uma coisa que a gente tem que estar em mente também, né? As pessoas sempre estão buscando por coisas e pessoas, tá? Que tragam a elas aquela sensação de equilíbrio que elas estão precisando. Então, muitas vezes, vamos dar esse exemplo, tá? Não é um exemplo propriamente aqui desse vídeo, mas eu acho que é um exemplo que vai ilustrar bem para vocês. Quando uma pessoa ela tá com pouco dinheiro e ela começa a notar que ela precisa ter um controle financeiro melhor, para que de fato ela não fique tão endividada, ela começa a buscar coisas e pessoas que trazem para ela essa sensação de que essas pessoas sabem controlar dinheiro, elas sabem fazer uma boa gestão do seu patrimônio. Então a gente automaticamente busca por informações e pessoas que já têm essa característica que a gente quer ter. Então, se você é a pessoa, não sei, que é aquela pessoa problemática do seu grupo, do rolê, você é sempre a pessoa que causa problema, você é sempre a pessoa, pelo menos assim que os grupos encaram, né?
Você é sempre aquela pessoa que é dita a problemática do grupo, que tá sempre querendo caso, tá sempre brigando com os outros, tá sempre chorando, tá sempre deprimido. Você acaba sendo, vira um estereótipo, inclusive, seu, né, de você ser essa pessoa problemática. E se você não quer mais isso, tá na hora de você aprender a controlar as suas emoções, principalmente essas emoções que vêm nesses momentos mais desafiadores, que você não sabe o que fazer e simplesmente explode. Só que o que acontece se você faz isso? Você destrói não apenas a sua credibilidade com o grupo, tá? As pessoas começam a taxar você de uma pessoa desequilibrada emocionalmente, mas também você acaba, ao longo prazo, destruindo esses relacionamentos, que podem ser relacionamentos, inclusive, bons pra você. Aqui eu não tô falando dos relacionamentos tóxicos, propriamente dito, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de relacionamento tóxico. O que é, né? O que significa isso? Mas eu tô falando de relacionamentos que poderiam ser relacionamentos de muito benefício pra sua vida e que muitas vezes, pela falta de maturidade emocional, você não consegue manter essas pessoas na sua vida, tá? Então é por isso que é importante, e é por isso que quando você desenvolve finalmente essas características, você se torna uma pessoa tão magnética e tão querida pelos outros. Os outros de fato querem, elas se atraem de uma forma que elas não sabem nem dizer porquê, mas eu sei dizer isso porquê pra vocês, porque muito provavelmente você tem essa característica que essas pessoas querem desenvolver ou que elas têm muita admiração. Então, no fim das contas, tá? Uma pessoa emocionalmente equilibrada é uma pessoa que gera admiração nas outras pessoas. Ela passa esse ar de maior maturidade. Por quê? É a maturidade emocional que a gente tá buscando. No fundo, é isso, tá? E pra gente conseguir... Então, agora que a gente entendeu por que maturidade, desenvolver essa maturidade emocional, esse controle, esse equilíbrio emocional interno, né? A gente entendeu por que isso, né? E também como que você relaciona isso com o magnetismo pessoal. Agora a gente pode entender um pouco também sobre um equilíbrio dentro dos relacionamentos. Eu queria trazer só um parênteses aqui para falar sobre equilíbrio dentro dos relacionamentos, porque isso também está ligado com o equilíbrio emocional. Porque se você tem duas pessoas num relacionamento, seja um relacionamento de amigos, colegas de trabalho ou mesmo amoroso, né, um relacionamento amoroso, se essas duas pessoas, elas entendem o que está faltando no outro e entendem como equilibrar a relação, essa relação consegue seguir de uma forma saudável. Então eu queria trazer só esse parênteses para vocês entenderem o equilíbrio relacional. E daí a gente volta pro equilíbrio emocional também, tá? E faz essa ponte aí com o equilíbrio emocional. No equilíbrio relacional, que é uma coisa que é interessante a gente ter em mente, é que quando a gente está falando com pessoas, muito provavelmente, né, essas pessoas que vão se aproximar mais de você são aquelas pessoas que sentem certa afinidade por você, tá? E eu falei disso também no primeiro vídeo dessa série, que é o vídeo de magnetismo, que eu falei que as pessoas que são similares, que têm interesses, que compartilham de mesmos interesses, elas tendem a gerar conexões mais profundas, tá? Então a similaridade, ela tem esse poder de gerar mais cola entre as pessoas, tá? E essa cola, né, eu queria até trazer para vocês aqui um desenho aqui para vocês entenderem como é que isso funciona. A gente tem aqui, imagina que tem uma régua, tá? E você tem um lado e o outro lado da régua, tá? O que você coloca nessa régua, a outra pessoa também tem que colocar nessa régua. Dessa forma, você vai ter um equilíbrio. A régua não vai nem pender para um lado nem para o outro. Você vai ter mais ou menos ali um certo equilíbrio, tá? E isso é o que eu quero dizer também com similaridade, né? E a similaridade tem muito a ver com o que a gente está falando agora também, das afinidades, das similaridades. Então é basicamente o que você coloca na mesa quando você está num relacionamento. Qual é a sua parte? Qual é a sua contribuição? Então, 2 pontos sobre isso, sobre a sua contribuição. O primeiro deles, que essa contribuição seja uma contribuição que de fato gere afinidade com a outra pessoa, tá? E é normal, muitas vezes a gente não consegue ter afinidade com todo mundo. Isso é normal, não é todo mundo que vai gostar da gente, que vai ter os mesmos interesses e tá tudo bem, tá? Mas geralmente tenha isso em mente. O que você coloca na mesa, a outra pessoa tem que colocar uma coisa similar para que de fato vocês tenham uma conexão, uma ligação muito mais profunda. E um segundo ponto sobre isso também, né, sobre esse equilíbrio relacional, é a questão da proporção. Quem nunca ouviu isso, né? Eu acho que inclusive eu falei disso
no vídeo sobre carência. Eu vou deixar esse vídeo marcado aqui também. Se eu não tô enganada, eu falei disso nesse vídeo. Que a gente tem que dar na mesma proporção que a outra pessoa, né? Que tá com a gente. Por quê? Se você dá demais, quando eu falo dar demais, eu tô querendo dizer aqui, você dá muito amor, muita atenção, você faz demais para aquele relacionamento e você se esforça muito, aquele relacionamento se desgasta porque a outra pessoa não consegue dar na mesma proporção. Então você tem aquela famosa falta de equilíbrio e o relacionamento tende a acabar. E esse relacionamento, como eu falei, pode ser amizade, pode ser colega de trabalho e também, óbvio, ele fica muito mais claro em relacionamento amoroso, que você tem geralmente duas pessoas, uma dando uma coisa, a outra dando outra, e essas coisas têm que se equilibrar. Se desequilibrar, o relacionamento não dura no longo prazo, tá? Então isso é uma coisa assim, inclusive visual, que eu tô mostrando pra vocês aqui com a régua, tá bom? E essa questão, inclusive, quando eu falei de similaridade, né, é justamente, é o que gera a cola do relacionamento, é a afinidade, é a similaridade. Então, relações equilibradas, elas são pautadas sim em similaridade. Similaridade de interesses, similaridade de gostos, de cultura, tá? Pode, não cultura, mas talvez até de hábitos, tá bom? Similaridade de hábitos, mas também similaridade de proporção. Quando eu falo de proporção, eu falo dessa coisa do dar e receber. Tem que ter os dois, tá? Para que tenha um equilíbrio relacional. E um outro ponto também sobre o equilíbrio relacional é justamente o contrário e parece inclusive até contra-intuitivo que eu tô falando pra vocês, mas eu vou explicar. É quando a gente tá falando dos opostos. Também falei disso no vídeo sobre magnetismo, pra vocês entenderem um pouco melhor, vocês podem dar uma olhada nesse vídeo, tá? Ao passo que a similaridade mantém uma cola bem profunda num relacionamento e deixa esse relacionamento de fato com maior conexão, com mais profundidade, quando a gente está falando de aspectos opostos dessa relação, a gente está falando do que atrai essa relação até mesmo num curto prazo. Por quê? Quando você tem opostos, você gera uma espécie de faísca no relacionamento. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre isso e como isso contribui com o equilíbrio de uma relação, tá? Quando você tá naquela mesmice, você faz as mesmas coisas todo dia, é aquela mesma rotina por um longo tempo, você não fica entediado? Muito provavelmente fica. E a gente acaba buscando por variedade, com coisas diferentes, certo? E a mesma coisa num relacionamento. Num relacionamento, seja esse que eu falei de amizade, de colega de trabalho ou amoroso mesmo, a gente acaba buscando por pitadas de coisas opostas. E nesse caso, quando eu tô falando desses relacionamentos, o que é oposto, eu posso dar aqui um exemplo para vocês que o oposto pode ser uma personalidade um pouco oposta. Por exemplo, uma pessoa introvertida com uma pessoa extrovertida. Pode dar uma liga muito boa. Por quê? Porque o que um tem, o outro não tem. Então, o que esse outro não tem, ele acaba buscando nessa outra pessoa que já tem essa característica. Então, é como se um contribuísse com o outro e tornasse esse relacionamento mais equilibrado e mais forte, tá? Por isso que os opostos também contribuem para um equilíbrio de relacionamento. Não é apenas a similaridade, é também o oposto, tá? E esses dois aspectos, as similaridades e os opostos, é o que tornam os relacionamentos equilibrados. Você precisa de um pouco de cada, tá bom? E eu explico mais um pouco disso no vídeo de magnetismo, então você pode dar uma olhada lá também. Tá bom? Então a gente precisa desses dois aspectos para um equilíbrio relacional. A harmonia ou similaridade e o mistério. O mistério é essa questão dos opostos, tá? É o que gera aquela faísca. É o introvertido com o extrovertido. Por exemplo, é o que gosta de, não sei, de mais esporte e o outro que não gosta de esporte, mas que acaba sendo influenciado por esses hábitos saudáveis. Isso pode funcionar, porque um leva o outro para construir coisas novas. E aí você sai da mesmice, tá? Então eu queria dar só esse parênteses aqui sobre equilíbrio relacional pra gente voltar agora para aquela parte do equilíbrio emocional que eu falei pra vocês, porque cada um num relacionamento tem que ter, tá? Se você tiver o seu equilíbrio emocional e a pessoa que tá com você também tiver o equilíbrio emocional, você consegue manter esse relacionamento por muito mais tempo, tá? E então, voltando para essa parte mais do equilíbrio emocional, tá? A gente falou de um aspecto mais externo anteriormente, que é o equilíbrio relacional. Agora a gente vai entrar para um aspecto mais interno e individual, que é o equilíbrio emocional, tá? Então fica a pergunta, tá? Eu já entendi, vamos fazer uma recapitulação aqui. Eu já entendi por que
regular as minhas emoções e trabalhar na minha maturidade emocional. Eu já entendi porque que isso aumenta o meu magnetismo como pessoa, e eu já entendi que para ter um equilíbrio relacional, eu não apenas tenho que ter o controle das minhas emoções, mas eu também tenho que ter eu tenho que ter a ideia, né, e entender que relacionamentos e equilíbrio emocional, eles vão variar conforme o que você entrega de similaridade e o que você entrega de oposição, tá? O diferente e o similar, tá? Eu já entendi esses 3 aspectos agora. Ok, como que eu agora trabalho individualmente para controlar as minhas emoções e de fato conseguir construir relacionamentos mais magnéticos, mais saudáveis, mais equilibrados, tá? Agora a gente pode pular para essa questão do equilíbrio emocional em si, tá? E o equilíbrio emocional, como um aspecto interno mais individual, né? É para vocês entenderem que ele tá muito ligado com o que as pessoas chamam de regulação, tá? Por quê? Porque as emoções, elas podem levar você pro alto e pro baixo, tá? As emoções, se você realmente não souber manejar essas emoções, você viaja, né? Você vai ou pro muito bom ou pro muito ruim, tá? Isso vocês podem observar, inclusive, em crianças também, né? Quando a criança é muito novinha, né? Você vê ela fazendo birra, você vê ela chorando, ou então você vê ela muito alegre, e ela tá tão alegre que ela tá até eufórica, que ela não sabe controlar aquilo, tá? E por quê? Porque a criança ainda é muito nova e ela não tem esse mecanismo mais maduro, né, de saber controlar o que está acontecendo com ela. Isso ela vai ganhando ao longo do tempo, tá? Mas muitas pessoas não acabam desenvolvendo isso, ainda quando adultas, elas não desenvolvem isso, tá? E é por isso que a gente tem que estar atento com essas coisas, porque isso de fato pode prejudicar os nossos relacionamentos, ou inclusive, se a gente souber manejar isso, pode melhorar muito os nossos relacionamentos. Então, o que eu quero dizer, né? Existem algumas fases de você regular as suas emoções. E é isso que eu quero trazer para vocês agora, para vocês entenderem. Ok, quando chegar uma emoção muito forte, o que eu faço para aquilo não me consumir e não tomar todas as minhas energias e eu acabar saindo como uma pessoa problemática do grupo, né? Problemática da família. O que eu faço? Acho que o primeiro ponto pra gente começar essa conversa você tem que saber identificar o que está acontecendo com você. Se você não souber identificar, quem vai saber identificar, né? Então tem que vir muito de você. É um processo muito de autoconhecimento também, tá? Então, por exemplo, chegou não sei, aquela emoção, aconteceu alguma coisa, vamos botar aqui uma situação no trabalho, tá? Isso já aconteceu inclusive comigo, de você tomar uma crítica muito negativa, uma crítica assim que não foi bem dada, tá? E aquilo mexer muito com você naquele momento. E se naquele momento você se sentir tão mal, pode inclusive ser o fato de você sentir vontade de chorar, inclusive na frente das pessoas. E no ambiente de trabalho, convenhamos, não é o ambiente propício para você se expor dessa forma, emocionalmente dessa forma, né? Então, nesse caso, o que você faria nesse caso? Primeira coisa que eu diria, tenta entender o que está acontecendo com você. Para assim, por uma fração de segundos, para e entende. Ah, tá, eu tô triste. Entendi. Ah, tá, eu tô me sentindo humilhada. Tá, já entendi, é isso, é humilhação, é aquela dor do desprezo, da humilhação, das pessoas te colocarem pra baixo, tá? E aí agora que você entendeu o que tá acontecendo, agora você vai começar a trabalhar nisso, tá? O que acontece? Quando a gente tá com uma emoção, a gente não pode deixar de sentir essa emoção também, tá? Porque ela gera, inclusive, um efeito super contrário. Se você coloca essa emoção para debaixo do tapete, você pode um dia, ao longo do tempo, né, colocando muita emoção para debaixo do tapete, você pode um dia explodir. Isso pode te causar doenças, né? Porque tudo somatiza no nosso corpo, tá? Então não é saudável você ignorar suas emoções. Então vamos dizer, nesse exemplo que eu falei pra vocês da humilhação num trabalho, por exemplo, tá? Não é que você não vai sentir aquilo, você pode sentir inclusive uma descarga assim de muita raiva, tá? Mas o que você faz nesse momento? Você tá sentindo que aquilo tá vindo, você já identificou que é um acesso de raiva que você tá tendo contra o seu chefe, sei lá, já sentiu isso, tá? Nesse momento, se você de fato não conseguir lidar com essa situação, você pode e deve, inclusive, se dar um tempo. O que é isso? Dá uma saída, vai para um banheiro para você se recompor, pede um tempo ali daquela reunião, você
vai tomar uma água, vai lavar o rosto, vai lavar as mãos, vai fazer alguma coisa, vai colocar não sei, uma música de 1 minuto, vai no banheiro e ouve aquela música de 1 minuto para você baixar a bola e processar o que está acontecendo, porque essa é a fase de você, nesse momento, não só expressar sua emoção, mas você saber como fazer isso, porque expressar na frente dos outros pode ser uma coisa caótica para você, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, para você não explodir nesse ambiente de trabalho, por exemplo. Então, nesse aspecto que a gente fala primeiro identifica o que está acontecendo, depois você pode pedir um tempo, e nesse tempo, né, você se dá esse tempo para processar o que está acontecendo e de fato expressar a sua raiva. Se for aquele momento, por exemplo, que você pediu para ir ao banheiro, vai chorar no banheiro, ninguém vai ver, você fica quieto lá e chora no banheiro e depois se recompõe e volta para continuar a conversa. E o importante também que vale destacar aqui sobre isso, né, é que você não está fugindo da discussão, da conversa, né? Porque às vezes é um debate de ideias que você não está sabendo lidar com essa emoção toda que está surgindo. Você pede licença e fala, eu quero muito continuar isso daqui, mas nesse momento eu preciso só de um tempo, me dá uns 5 minutos. Ou então você pode inclusive falar assim, sei lá, olha, eu vou entrar numa ligação, me dá 5 minutos para entrar numa ligação, eu já volto pra gente continuar. Ou seja, você não tá fugindo do que tá acontecendo. Você vai processar aquilo, mas você precisa se dar o tempo para que você baixe os ânimos, para que você faça isso de uma forma mais racional com as outras pessoas. Então, com você, quando você estiver sozinho, inclusive, sente toda aquela raiva, não deixa a raiva de fato sumir. Sente a raiva, deixa a raiva passar pelo seu corpo, a raiva, a tristeza, aquele sentimento de, não sei, de luto, de angústia. Sente aquilo por alguns minutos, tá? Não sei, muitas vezes você pode, inclusive, se a conversa realmente for muito pesada pra você, você pede um dia aí pra processar isso tudo, no cantinho da sua casa, estando calmo, você sente tudo isso, processa pra depois você ter uma resposta mais adequada para aquela situação, tá? E aí, quando você já entendeu o que está acontecendo, você nomeou aquilo, né? Você entendeu, identificou o que está acontecendo, você pediu um tempo para você processar aquilo e expressar suas emoções, aí de fato vem o momento da resposta das suas emoções, tá? E não fugir delas, porque se você fugir, geralmente quem foge de discussões desse tipo de coisa são pessoas que realmente são mais imaturas, né? Que elas realmente não sabem processar e ficam fugindo da situação e não resolvem. Então chega a hora da resolução, que é o terceiro passo. Aí você vai resolver o que está acontecendo com você e as outras pessoas envolvidas, né? E se for um relacionamento, uma briga de relacionamento, muitas vezes você pode pedir um tempo sim para a pessoa que está com você, para você pensar, processar, e daí vocês voltam para essa conversa de uma forma muito mais lúcida, tá? E sem as emoções dominarem você. Esses 3 passos são de fato o que vai fazer com que você não só mostre que você tá no controle das suas emoções, mas também a pessoa que tá com você vai ver que você vai ter uma resposta muito mais coerente para o que tá acontecendo. Mostra que você pensou sobre aquilo, sabe? E isso passa uma sensação de muito mais credibilidade para as pessoas que estão perto de você. É isso que te dá a segurança emocional, inclusive para você. Você vai sentir, caramba, eu fui capaz de lidar com aquela emoção enorme que estava borbulhando dentro de mim. Eu mantive a calma, eu pedi um tempo, eu me respeitei, eu senti a minha emoção e agora eu tô pronta para dar uma resposta para essa emoção, tá? E isso é o que caracteriza muito a maturidade emocional das pessoas, tá? Então, se você conseguir fazer isso para o desafio que surgir, o desafio emocional que surgir na sua vida, pode ter certeza, a tua maturidade vai aumentar muito com isso e o respeito, né, que você passa para as pessoas aumenta demais, e inclusive a sensação também de segurança que eu falei para vocês. As pessoas vão ver em você maior segurança emocional e de fato vão te admirar mais. Isso gera admiração das pessoas, tá bom? E um último ponto, né, que eu falei da resposta que você pode ter para esses desafios emocionais, uma resposta, e você tem a resposta para o outro, tá? Que é a questão relacional, que é quando você vai voltar para aquela conversa, discutir o que tem que ser discutido e chegar numa conclusão, mas também você tem a resposta para você. O que eu quero dizer com a resposta para você? Eu quero dizer como que você vai trabalhar isso daqui para frente, porque muito provavelmente uma questão desse tipo vai voltar na tua vida de alguma forma. Então você tem que estar preparado quando aquilo voltar. E quando eu falo isso, pode ser, por exemplo, uma briga de casal,
que pode voltar, aquela mesma briga pode voltar daqui a pouco e você tem que saber lidar com isso de uma forma melhor do que você lidou antes, tá? Isso pode ser um conflito com um colega de trabalho de novo, ou pode ser aí um problema nas suas amizades, né? Aquele mesmo tópico tá voltando e voltando para você. Então a ideia é essa, é você melhorar as suas respostas ao longo do tempo. E como é que você faz isso? Você tem que ter a sua resposta interna para aquele problema. E como que você pode ter essa resposta interna de controle emocional? Existem algumas técnicas, né? E todas que eu vou falar aqui, eu vou falar para vocês, eu já testei praticamente todas elas e foram muito benéficas para mim, tá? Porque acreditem ou não, quer dizer, eu já vim falando isso aqui no canal, né? Que eu tô nessa busca aí de maturidade já há um bom tempo. E a parte emocional pra mim é o que pega assim mais na, sabe? Mais na raiz pra mim, a parte mais emocional. Eu tive muita dificuldade de lidar com acessos de raiva, de lidar com muita tristeza, também não saber reagir. Eu tenho um temperamento muito forte. Então, quando algumas coisas elas atiçam, né, a minha raiva ou atiçam o meu sentimento de injustiça, qualquer coisa desse tipo, a minha reação geralmente ela tinha, no passado, né, tendia a ser uma reação muito mais explosiva, principalmente com pessoas próximas a mim. Eu não fazia muito isso com colegas de trabalho ou amigos, pessoas mais distantes assim, sabe? Porque eu tinha muito essa vibe de querer agradar os outros. Então eu não era muito disso, mas com as pessoas próximas na minha casa, eu me sentia mais à vontade de botar essa minha fera pra fora, sabe? Eu explodia. Como se nos grupos que eu participasse, principalmente dentro da minha família, dentro da minha casa, no meu lar, eu muitas vezes era tida como uma pessoa explosiva da família. E eu detestava, e sempre detestei isso, né? De ser vista como uma pessoa que não tem controle da emoção, que é uma pessoa que não sabe segurar a rédea, né? E eu detestava isso. Então, por isso que eu tô falando pra vocês com muita propriedade, que essas técnicas têm me ajudado muito. Eu tenho me sentido muito mais no controle do que eu sinto e no controle do que eu respondo aos outros também, tá? Dessas técnicas que eu queria citar pra vocês, as mais clássicas aqui, né? Meditação. Meditação é um ponto que eu acho que é muito interessante, porque na meditação a gente consegue processar o que está acontecendo e a gente consegue sentir o poder do agora, sabe? A gente está muito presente ali naquele momento, centrado naquele momento em particular, e isso me ajuda muito a ser mais centrada. Eu falei disso, de técnicas para você buscar o seu centro interior no vídeo de tranquilidade. Se você tiver interesse, pode dar uma olhada nesse vídeo também, que eu acho que vai te ajudar muito a buscar o teu centro interno de paz, de tranquilidade, de segurança, tá? E a meditação te ajuda muito nesse ponto, tá? Outro ponto são as técnicas de respiração. Também falei disso nesse vídeo de tranquilidade, tá? Que quando você tá respirando, você tá se colocando novamente, que nem a meditação. Você tá se colocando no momento presente, no agora. Então você deixa de ser dominado pelas coisas que estão acontecendo no externo, pelo passado, pelo futuro, por ansiedade. Enfim, você tá naquele momento, você existe ali naquele momento e agora. E a técnica de respiração te ajuda a botar os pés no chão, te ajuda a se centrar mais, tá? Uma terceira questão também seria yoga, que também tem o mesmo efeito das outras, né? O sentido de você se concentrar no controle do teu corpo, no que tá se passando ali naquele momento. Então a yoga pode ajudar muito também. Se você gosta dessas coisas, eu super recomendo, eu tô fazendo. Gente, minha vida mudou bem, assim, pelo menos nesse quesito de emocional, do interno, né? Eu tenho me sentido muito mais controlada nas minhas reações sobre as emoções que chegam, né? Nas situações que chegam para mim, tá? Outro ponto que, olha, gente, dá água pro vinho isso, terapia. Terapia é uma coisa assim, a terapia, claro, é um tratamento, vamos dizer assim, né, de médio a longo prazo, tá? Não é uma coisa que vai resolver da noite pro dia, mas a terapia te ajuda a botar os pensamentos em ordem. Não só a terapia em si, quando você tá ali com um profissional, você tá com um psicólogo, um psicanalista, enfim, né, ou um psiquiatra, não sei, depende do caso, mas quando você tá com esses profissionais, eles não só te ajudam a organizar as ideias, né, mas também existem outras técnicas terapêuticas também, por exemplo, a escrita terapêutica, né, e isso, inclusive, a minha própria terapeuta, a minha psicóloga,
psicóloga fala muito isso pra mim, né, e que é uma coisa que vem me ajudando muito também, às vezes quando os pensamentos estão muito desorganizados, eu coloco aquilo no papel, eu escrevo o que está acontecendo, eu escrevo como eu estou me sentindo sobre aquilo, eu escrevo o que desencadeou aquilo, por que eu estou me sentindo assim, e como que eu me sentiria melhor, o que seriam as coisas que me fariam me sentir melhor naquela situação em particular. Então tudo isso, né, de falar com um profissional, falar com uma pessoa, ou você inclusive processar o que está acontecendo pela escrita, são coisas assim maravilhosas que de fato vão ajudar você a ter mais equilíbrio na sua vida, principalmente nesse equilíbrio no sentido mais emocional da coisa, tá? Então, basicamente, né, tudo que eu falei aqui nesse vídeo até esse momento, né, você entender, o equilíbrio é de fato importante para que você construa um relacionamento interno com você muito mais sólido, muito mais maduro, e você vai passar a ter mais autoconfiança porque você vai ver que você consegue controlar essa fera interna que está em você. E também é muito importante para o seu relacionamento com os outros, tá? De você proporcionar essa sensação de calma, de equilíbrio, de que tá tudo bem, que tá tudo seguro, que as pessoas podem confiar em você, porque você confia em você confia na reação que você tem, tá? Eu falei disso no vídeo de autoconfiança também, tá? Que pode ser interessante pra você se você quiser assistir também, tá? E agora que a gente entendeu tudo isso, né, essa questão da importância, né, de manter um equilíbrio emocional, né, de você manter suas emoções e como é que você faz para controlar essas emoções. Um último ponto que eu queria citar também, né, é essa questão de você, agora que você já identificou quais são as coisas que te tiram do sério, que são as coisas que te tiram do equilíbrio, né? E como é que você resolve isso com você? Por isso eu falei das terapias, falei da escrita terapêutica, que são coisas que vão te ajudar a identificar o que está acontecendo e quais são as situações mais perigosas e que desencadeiam uma reação mais forte em você. Você também pode fazer isso para o externo, né? O que eu quero dizer com o externo? Com o seu relacionamento, um equilíbrio relacional, que aqui a gente falou do equilíbrio emocional interno e o equilíbrio relacional, que é algo mais externo. Como é que você pode fazer isso e proporcionar essa sensação de equilíbrio para as outras pessoas que estão ao seu redor? Quando você, a ideia que eu quero trazer é você, por exemplo, listar o que você acredita, né, que gere mais uma sensação de equilíbrio, uma percepção de equilíbrio para as pessoas que estão ao teu redor e que te interessam, que são as pessoas que de fato contribuem com a sua vida. Então, por exemplo, tá um exemplo aqui, se você tiver um problema com uma mãe, com um pai, com um irmão, né, e você quer manter essa pessoa na sua vida, sabe? Você tem um carinho, você tem amor por essa pessoa. Mas muitas vezes você vê que o relacionamento de vocês não tá indo bem, tá tendo muita briga, qualquer coisa desencadeia aí um estresse, né? O que você pode fazer? Você pode parar e pensar, meditar sobre isso, sabe? Ou fazer inclusive o diário, fazer isso, bota no papel, lista o que você acredita que sejam as coisas que gerem uma sensação de maior segurança e equilíbrio para essa outra pessoa que você tá lidando. Pode ser inclusive um parceiro, uma parceira amorosa, parceira amorosa ou parceiro amoroso, né? O que você acha que gera essa sensação de equilíbrio para essas pessoas? Pergunta também para essa pessoa. Vem cá, o que eu tô fazendo que tá gerando esse nosso desequilíbrio na relação? O que tá acontecendo? Me fala, porque eu quero trabalhar nisso. Então comunica isso para a pessoa também. Faz essa lista. Por quê? Quando você entende exatamente o que as pessoas ao seu redor, que são pessoas que fazem parte da sua vida e você quer que elas continuem fazendo parte, quando você entende o que elas precisam também, você consegue trabalhar isso em você de uma forma consciente para que você melhore o seu relacionamento, tá? Então, esses são os pontos que eu queria citar para vocês hoje sobre o que é equilíbrio, sobre como que você aplica essa ideia de equilíbrio na questão emocional e quando você aplicar isso na questão emocional, como que isso pode ser aplicado na sua questão relacional, emocional e relacional com as pessoas ao seu redor. E por fim, né, quando você entende como controlar as suas emoções e como reagir às situações de uma forma que você se respeite, ou seja, você consegue validar as suas emoções, tudo que está passando, porque elas são sim coisas importantes para você, você também consegue trazer uma resposta que é uma resposta condizente com o contexto que você está vivendo, com o ambiente
ambiente que você tá. Não é uma resposta que destoa do ambiente, é uma resposta que de fato ela é apropriada. Isso é regulação emocional, isso é controle emocional, e é isso que vai dar para você uma sensação de equilíbrio emocional, e com isso você se torna mais magnético para você e para as pessoas que estão ali ao seu redor, e você tem um poder de influência muito maior quando você começa a ser visto como uma pessoa com mais equilíbrio emocional. Os seus relacionamentos, como consequência, vão se tornar mais equilibrados também. Então, se você gostou disso que a gente conversou hoje, eu sei que foi uma conversa até um pouco mais breve, mas é uma conversa que pra mim fez toda a diferença quando eu comecei a notar que eu de fato precisava trabalhar na regulação das minhas emoções para que eu tivesse um equilíbrio, uma regulação e um equilíbrio nas minhas relações. Isso fez toda a diferença. Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo de hoje. Se você gostou, bota o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, vê se você gosta dos outros vídeos, dos temas que eu trago aqui nesse canal. E se você gostar, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos que vão ajudar você na sua trilha de maior maturidade, maturidade em todos os sentidos, incluindo a maturidade emocional, e isso também inclui, né, essa questão do magnetismo e atração, para que você desenvolva relacionamentos cada vez mais saudáveis e interessantes para sua vida, tá bom? Muito obrigada se você ficou até o final desse vídeo, e um grande abraço para você, e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!